Boa noite, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula sobre o Pirkei Avot. A gente está agora no meio do capítulo 4. Então a gente vai começar a partir da Mishnah número 12 do capítulo 4. Mas antes vale a pena lembrar, né, que essa aula ela é parte do material disponibilizado pela plataforma Lilmod, do Torah Mitzion. Então é muito fácil encontrar os canais do Lilmod. Basta entrar na internet, abrir o seu browser. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela para vocês verem como é fácil. Basta entrar na internet, abrir o browser e escrever Lilmod, ou então Lilmod em português, e vocês vão ver aí o canal do YouTube e outros sites, né, do Lilmod e do Torah Mitzion. O Lilmod proporciona materiais sobre judaísmo, Alahá, Midrash, vários assuntos diferentes, também em português, também em espanhol, inglês, em vários idiomas. Então, se você está buscando alguma coisa para se aprofundar no judaísmo, pode encontrar através dos canais do Lilmod. E quem quiser pode entrar no grupo em português do WhatsApp do Lilmod através do telefone que eu vou colocar aqui no chat. Então basta mandar um WhatsApp para lá e pedir para entrar no grupo de WhatsApp e aí você fica sabendo de tudo que acontece em português. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Antes da gente começar, queria lembrar que hoje, agora ao anoitecer, começou um dia muito especial no calendário judaico, que é Tu B'Av, o dia 15 do mês de Av. Já comentei anteriormente que nossos sábios escreveram no Talmud que o mês de Av é um mês de tristeza, que quando começa o mês de Av, aumenta a tristeza. Mas a verdade é que isso não vale para todo o mês. Quando começa Av, a gente aumenta a nossa tristeza e vai aumentando até o dia 9, que é o dia da destruição do Beit HaMikdash. A gente fez o jejum na semana passada, dia 9, dia 10, e Jerusalém queimou. E a partir de então a gente começa a ter, aos pouquinhos, essa tristeza vai embora. E a partir do dia 15, que é a lua cheia do mês de Av, a gente começa a ter um período de alegria. E agora a gente vai seguir até os Hagim, até as festas que estão chegando. E tem muitas razões para essa data de hoje ser uma data especial. Está escrito no Talmud que Lo ayu yamim tovim le Israel, que tu be'av veyom kippurim, que não tem dias melhores e mais felizes para o povo judeu como Tu Be'av, que é hoje à noite, e Yom Kippur. Yom Kippur é o dia que os nossos pecados são perdoados, é um dia de união do povo de Israel, e Tu Be'av também. Tu Be'av é o dia de união do povo, foi nesse dia que os casamentos entre as tribos foram permitidos, e é por isso que esse dia está ligado muito com o amor e com a união. E também, se a gente for olhar para a história que está lá na Torá, está escrito na Torá que o povo de Israel durante 40 anos no deserto, às vezes a gente fez algumas coisas que a gente não devia, se desviou um pouco do caminho, e principalmente a Torá fala sobre dois erros, dois pecados principais que o povo de Israel fez no Egito, no deserto, depois de sair do Egito, que um foi o bezerro de ouro e o outro foi o pecado dos espiões, que os espiões falaram mal de Israel. E por causa do pecado dos espiões que a gente teve que esperar 40 anos no deserto. O Midrash conta que os espiões eles falaram mal de Israel no dia 9 de Av. Esse é o dia mais triste do calendário, é o dia que no futuro, depois disso, o templo foi destruído, Jerusalém. A gente fez o jejum na semana passada, como eu comentei. Dia 9 de Av, o primeiro dia trágico de 9 de Av na história foi o dia que os espiões falaram mal de Israel. E assim por 40 anos o Midrash conta que eh, a consequência do pecado dos espiões foi que o povo de Israel, durante 40 anos, aquela geração que saiu do Egito morreu, e só a próxima geração é que pôde entrar em Israel. Então, durante 40 anos, as pessoas foram morrendo, e claro, outras pessoas nasceram. E o Midrash fala que não morriam qualquer dia, para que todo mundo soubesse que o mundo tem propósito, que a consequência de agir bem é boa e a consequência de agir mal é ruim. Todas as pessoas daquela geração morreram no mesmo dia, no dia 9 de Av. Então, a cada ano, na véspera do 9 de Av, as pessoas começavam a cavar suas covas e se deitavam, esperavam para ver quem ia morrer naquele 9 de Av. Até que no 40º ano, no dia 9 de Av, ninguém morreu.
E eles então pensaram, talvez a gente errou na conta, porque o calendário judaico é de acordo com a lua. Talvez a gente acha que hoje é dia 9 de Av, que é o dia que nos últimos 40 anos todo mundo que morreu, morreu no dia 9 de Av, mas talvez hoje é dia 8. Vamos esperar mais um dia. Esperaram mais um dia e ninguém morreu. E falaram, bom, talvez a gente errou na conta. Esperaram mais um dia até que eles viram a lua cheia no dia 15 de Av e tiveram certeza absoluta que acabou, né? Toda a consequência do pecado dos espiões acabou, o povo estava perdoado, bola para frente, agora é olhar para o futuro, né? Já pagamos o que tinha que pagar pelo pecado dos espiões. Então, Yom Kippur é o dia do perdão final do pecado do bezerro de ouro, é o dia que Deus falou para Moshe, Salachti kidvarecha, está perdoado, acabou, pode continuar. Recebemos as novas tábuas da lei, em Yom Kippur a gente recebeu as segundas tábuas da lei, e Tu B'Av, que é hoje à noite, é o dia do perdão do pecado dos espiões, que o povo de Israel soube que aquele pecado estava perdoado, era passado, e agora a gente pode seguir adiante com a nossa vida na terra de Israel. Então, são 2 dias muito especiais no calendário, Yom Kippur, que vai chegar daqui a quase 2 meses, e Tu B'Av, que é hoje à noite, então aproveita esse dia. Ele é um dia que, durante a história judaica, sempre aconteceram coisas boas em Tu B'Av, em geral relacionadas a casamentos, e é por isso que esse dia é considerado o dia do amor no calendário judaico. Bom, dito isso, vamos lá para o nosso assunto, que é o Pirkei Avot. Então, a gente parou no meio do capítulo 4, a gente vai agora para a Mishnah número 12. E a Mishnah número 12, ela é de Rabi Elazar ben Shamua. Rabi Elazar ben Shamua, ele é um dos alunos de Rabi Akiva e ele é Cohen. Inclusive, é interessante a história dele porque está escrito na Gemara que Rabi Elazar ben Shamua viveu muitos anos e a Gemara pergunta como ele teve esse mérito de viver uma vida tão longa. E a Gemara conta que ele respondeu para os alunos dele que ele fez 3 coisas, e elas, em geral, têm a ver com a honra das outras pessoas. Ele conta, por exemplo, que quando ele chegava na sinagoga, ele nunca passava na frente das pessoas que estão rezando para não atrapalhar. Então, ele desviava o caminho dele para não atrapalhar outras pessoas, não desconcentrar outras pessoas, porque ele não queria incomodar. Então, ele estava sempre preocupado com os outros e era muito cauteloso para não incomodar. Também ele falou que ele nunca usou a sinagoga como atalho para chegar em outro lugar, desprezando a honra da sinagoga. Então, Rebbe Lazar Ben Shammua é uma pessoa que nunca, sempre se preocupou com a honra do outro e com a honra dos lugares que ele frequentava. Então, ele fala o seguinte na Mishnah número 12. Rabbi Lazar Ben Shammua Omer, Yei chevod talmidecha chaviv alecha keshelach. Você tem que cuidar para que a honra do seu aluno seja tão preciosa para você como a tua própria. Se você é professor, se você é um mestre, né, a gente já comentou anteriormente que alguns dos ensinamentos da Mishnah em Pirkei Avot são direcionados para os juízes, para os mestres, para os líderes da geração, e outros são direcionados para qualquer um. Mas mesmo quando o ensinamento é um ensinamento para um juiz, a gente também pode aprender muito dele. Então, esse é um ensinamento para os mestres, né? Que normalmente eles podem achar que eles estão num patamar diferente dos alunos deles. E Rabi Elazar Ben Shammua falou: não, você tem que cuidar de honrar o seu aluno no mesmo nível da honra de um professor. Urvod havercha kemorar rabach. E a honra do teu colega, se você tem um aluno e um colega, o teu aluno tu trata como se fosse você mesmo, e o teu colega você trata como se fosse o teu mestre. Por várias razões. Primeiro, que o teu colega te ensina muitas coisas, a gente vai ver na continuação já, que a nossa Torá é uma Torá que ela funciona através do debate, através da revruta, de você poder estudar com outra pessoa que te dá ideias e te faz enxergar coisas que você não enxerga. Então, às vezes, uma pessoa não é o teu professor, não é o teu rabino, ele é o teu colega de estudo, mas o teu colega de estudo, você tem que olhar para ele como se ele fosse teu rabino, porque ele te ensina muitas coisas, é como se ele fosse teu mestre. O morar abar, então a honra do teu mestre, que morar chamai. Pensa como se fosse Deus. É interessante, claro que ninguém é como Deus, Deus é Deus, a gente já falou isso numa Mishnah anterior, que um tribunal tem que ter 3 pessoas, porque o único que julga sozinho é Deus, não tem nada no mundo que se assemelhe a Deus, mas ele está aqui extrapolando essa comparação para te dizer o seguinte: sempre tu sobe um nível.
Se uma pessoa é um aluno, não olha para ele como aluno, olha para ele como se ele fosse, ele já é alguém que merece, como se fosse você mesmo. Se é alguém como teu colega, como se fosse teu mestre. Sempre tenta elevar as pessoas. E como eu falei antes, isso tem muitas razões, né? E uma das razões é que o ser humano, a gente já falou antes sobre as críticas, a gente tem dificuldade de ouvir críticas e falar um elogio para uma pessoa é muito bom. Então, quando você trata alguém, quando você trata o seu aluno com muito carinho, com muito respeito, e ele se sente respeitado, isso vai fazer com que o seu aluno vá muito mais longe. Quando você trata seu aluno como aluno, isso, né, certamente vai fazer com que ele pense que ele tem menos valor. Então, quando a gente elogia uma pessoa e valoriza ela, isso faz muito bem para a gente e para ela também. Então, se você tem um colega, um revruta que estuda com você alguma coisa de Torá e você valoriza ele como se fosse teu mestre, ele vai muito mais longe e ele vai te puxar para cima também. A Mishnah número 13 é de Rabi Eudá e ele fala o seguinte: É vez a ir betalmud, toma cuidado com o estudo. Já falamos também no capítulo anterior que a Mishnah em Pirkei Avot, ela fala muito sobre a importância do estudo e do equilíbrio entre a ação e o estudo. Inclusive, a gente falou antes que quem estuda para cumprir, Hashem dá uma brachá para a pessoa para que ele tenha mérito de estudar, cumprir, ensinar, né? O estudo, ele vale só pelo estudo, mas ele também vale pela consequência prática que ele tem. É através do estudo que a gente consegue cumprir as mitzvot da melhor maneira. Então, o Rabi Yehuda falou, Eveza Talmud, toma cuidado com o teu estudo, Sheshgagat Talmud ou Lazadon, porque se você, sem querer, for negligente no seu estudo e não aprender uma alahá direito, não aprender uma lei como tem que aprender, ou não aprender uma mitzvah como tem que aprender, você pode acabar fazendo errado. Então, um erro do estudo, sem querer, acaba causando um erro no cumprimento de uma mitzvah de propósito. Por que de propósito? Bom, porque você não foi cauteloso no estudo. Então, já que você foi negligente no estudo, na hora que você errou na ação, essa ação que você errou é como se fosse de propósito. Uma pessoa, por exemplo, que isso vale para qualquer assunto, para kashrut, para shabat, mas também para tzedakah. Uma pessoa que não estudou direito as halachot de tzedakah e na hora que alguém pediu uma ajuda e a pessoa não deu ajuda quando devia dar, ou não deu da maneira que devia dar, na verdade, ela pode falar, mas eu não sabia. Bom, na hora que você teve a oportunidade de estudar, você não foi cauteloso para estudar. Então, o Rabi Eudá falou, olha, estudar é muito importante, mas também estudar é importante porque se você não estuda, você certamente vai errar muito mais. E é, esse erro que você está caindo nele, você provavelmente está caindo nesse erro porque você não estudou como deveria. Rabi Shimon Omer Shloshah Ktarim en. Na verdade, tem três Ktarim, tem três coroas que o povo de Israel recebeu. Keter Torá, a coroa da Torá. Quando você estuda a Torá, isso é como se fosse uma coroa. Por várias razões, também é uma coroa metaforicamente falando, mas também é uma coroa porque isso te engrandece. Tem uma outra coroa que é Keter Keuná, é a coroa do Cohen. Quem é sacerdote, que é Cohen, que ele cumpre algumas mitzvot especiais, especialmente na época da Mishnah, na época do Beit HaMikdash. Quem é Cohen tem uma coroa especial e tem uma outra coroa do povo de Israel que é Keter Malchut, que é a coroa do reinado, que é da tribo de Eudá, que é da família do rei Davi. E apesar de que tem essas três coroas, Keter Shem Tov Olá al Gaberren. Tem uma outra coroa, tem uma quarta, que é a coroa do bom nome. A coroa da pessoa que age bem, que é um bom amigo, que é um bom Yehudi, que é um bom ser humano, que se preocupa com o outro. Isso traz para a pessoa um Shem Tov, um bom nome. Quando alguém pergunta dessa pessoa, você conhece o Dr. Guedalli? Puxa, o Dr. Guedalli é uma pessoa que ajuda a comunidade, ele se preocupa com as pessoas, ele se preocupa em ajudar pessoas que precisam de alguma orientação na área jurídica, porque ele é advogado, ele se preocupa em completar minyan quando ele pode. Quando as pessoas percebem o bom nome que a pessoa tem, essa coroa é mais valiosa do que a coroa do sacerdócio, do Cohen, ou do que a coroa da Torá, ou do que a coroa do reinado. Na Mishnah 14 está escrito Rabi Neurai Omer, Eve Golel Minkom Torá. Falamos da importância do estudo da Torá e Rabi Neurai falou, olha,
quando a gente vai morar em algum lugar, a gente escolhe, né? Morar em Porto Alegre, morar em São Paulo, morar em Israel, morar em Nova York. Ele falou: olha, sempre escolhe morar num lugar que tem Torá. O que quer dizer que tem Torá? A Torá está em todo lugar. Em todo lugar tem Torá, Deus está em todo lugar. O que é um lugar que tem Torá? É um lugar onde tem pessoas que estudam Torá. Por que é importante morar num lugar que tem Torá? Ele fala, Al tomar sheitavocharecha. Não pensa que a Torá vai vir atrás de você. Quer dizer, não pensa, bom, mas eu sozinho, eu tenho um livro aqui. Eu estou aqui em Porto Alegre, eu estou em São Paulo, eu estou no Rio de Janeiro. Eu tenho um livro. Eu posso abrir meu livro em qualquer lugar do mundo e estudar essa Torá desse livro. Ele fala, não, não pensa assim, porque na verdade a Torá não vai atrás de você. Shechaverecha e kaimu abeadecha, porque são os seus colegas, eles é que fazem com que você possa cumprir a Torá. Na verdade, viver num lugar sozinho com o livro não é a mesma coisa do que morar num lugar onde você tem colegas que também estudam Torá, onde você vai para uma sinagoga onde tem pessoas que também estudam Torá, onde o teu filho está numa escola onde ele tem colegas que também estudam Torá. Porque é através do debate, é através da discussão, é através de escutar a opinião de outras pessoas, de se cercar de pessoas que também falam desse assunto e vivem uma vida preocupada em amar o próximo, em ajudar o pobre, em fazer Shabat. É só se cercando de Torá que a gente se eleva espiritualmente. Morar sozinho num lugar onde só você cumpre Torá não é a mesma coisa. Porque se você mora sozinho num lugar que só você cumpre Torá, ou você depende da sua biblioteca, do seu livro, você está dependendo de quem? De você mesmo, da tua compreensão do livro, da maneira como você entendeu. E ele termina a Mishnah dizendo: El binatehal shaen, não confia no teu próprio entendimento. Quer dizer, quando você mora num lugar de Torá, onde tem outras pessoas estudando Torá, onde você tem colegas, onde você pode discutir com alguém, onde você vai de manhã no minyan e depois tem uma hora de aula, você não precisa se apoiar só no seu entendimento. Você pergunta para outra pessoa: o que você entendeu disso daqui? O que você acha qual a melhor maneira de cumprir essa mitzvah? Ou qual a melhor maneira de agir com esse meu colega que eu briguei com ele? Se você está sozinho, só você sabe Torá nesse lugar, você tem que confiar na sua própria percepção e no seu próprio entendimento. Se você está num lugar de Torá, as pessoas ao teu redor vão te ajudar a crescer espiritualmente também. Vamos lá? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, vocês podem perguntar, ou levantar a mão, ou falar também. Fiquem à vontade. A Mishnah 15 diz o seguinte: Rabi Anai Omer, En be'adenu lo mishalvat reshaim. A gente não entende a tranquilidade, o bem-estar das pessoas ruins, dos ímpios, dos perversos. E Aflo Misorei Tzadikim, a gente também não entende as dificuldades, os problemas, o sofrimento dos justos nesse mundo. A gente não entende. A verdade é que esse mundo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, é a próxima Mishnah. Nesse mundo é como se a gente tivesse entrado no cinema para ver um filme de 2 horas, só que a gente entrou no minuto 35 e a gente vai sair do cinema no minuto 37. O filme tem 2 horas, a gente entrou, já tinha corrido 35 minutos de filme, a gente entra no minuto 35, a gente assiste 2 minutos e a gente sai no 37. E o que a gente viu, sei lá, uma cena, um homem dá um tiro no outro. E a gente pensou, olha que injustiça. Olha só que injusto, essa pessoa do nada entrou, deu um tiro e o outro se feriu. Se a gente tivesse visto o filme inteiro, talvez a gente ia perceber que aquele que deu o tiro, na verdade, era o detetive, ou era o policial, ou ele estava ajudando a salvar alguma vida. A gente não sabe. A gente vê muito pouco. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente percebe, às vezes, ou a gente acha que percebe, que pessoas que agem mal, que aplicam golpes, que roubam ou que não se preocupam em viver uma vida de bondade, de Torá, de repente essas pessoas prosperam e dá tudo certo para eles. E do outro lado, a gente às vezes vê pessoas muito boas, né, que passam por dificuldades, que têm sofrimentos na família, que têm doenças, que têm pobreza. E como que a gente entende isso? A Rabi Anai falou
em beyadeno. A gente não tem na nossa mão a capacidade de entender nem o bem-estar dos perversos e nem o sofrimento dos justos. A gente não consegue entender isso. Rabbi Matia ben Hash Omer, Eve Makdim Bishlom Adam, Bishlom Kol Adam. Toma cuidado de sempre se antecipar e falar para toda pessoa shalom antes da pessoa te falar shalom. Ou seja, é uma mitzvah falar bom dia, falar oi, como vai, falar shalom, não importa que palavra a gente use, mas a gente tem uma mitzvah de quando a gente encontra com alguém, falar para a pessoa algo bonito, falar uma brachá, falar shalom, bom dia. E ele fala, Eve Makdim, você tem que se antecipar. Nunca espera o porteiro te falar bom dia, fala bom dia primeiro. Nunca espere o teu professor te falar bom dia. Fala bom dia primeiro. Nunca espere o teu aluno falar bom dia. Sempre seja você o primeiro a falar bom dia. A falar bom dia, a falar shalom, shalom quer dizer paz, né? Que a gente tenha paz. Sempre fala isso primeiro. Inclusive tem uma coisa muito bonita no judaísmo, que quando a gente fala para alguma pessoa shalom, normalmente a gente fala shalom aleichem, que a paz esteja sobre vocês, né? Ou sobre você, shalom aleichem. E a pessoa responde Aleichem Shalom. Sobre você a paz. Quem fala primeiro, fala Shalom Aleichem. E quem fala depois, fala Aleichem Shalom. E tem uma explicação bonita, uma ideia bonita, na verdade, é só o jeito de falar, mas tem uma ideia muito bonita que é o seguinte, que Shalom é um dos nomes de Deus. E quando a gente fala o nome de Deus, a gente tem que terminar a frase. Não pode falar o nome de Deus e parar no meio. E já que Shalom, paz, é um dos nomes de Deus, a gente, quando fala, termina a frase, Shalom. E aí, a ideia diz o seguinte, que por que a pessoa que responde fala Alechem Shalom para terminar a frase com a palavra Shalom? Porque vai que ele começa a falar Shalom e no meio ele passa mal, ele desmaia, Deus me livre, ele morre, e ele falou a metade da frase e não terminou. Ele falou o nome de Deus sem terminar a frase. E não deve falar o nome de Deus e não terminar a frase. Então, primeiro ele fala a frase inteira e termina ela com o nome de Deus, Alechem Shalom. E aí você vai perguntar, tá, mas e por que o primeiro também não fala Alechem Shalom? Por que o primeiro fala Shalom Aleichem e o que responde Alechem Shalom? Porque o primeiro ele está fazendo uma mitzvah, que é a mitzvah que Rabbi Matia falou. Eve Makdim Shalom Koladam. Ele está se antecipando e falando Shalom primeiro. E quando a gente está fazendo uma mitzvah, a gente tem uma proteção especial, não vai acontecer nada de ruim. Então você pode começar a falar Shalom, que vai dar tudo certo, você vai terminar a frase. Então você fala Shalom Aleichem. Quem está respondendo, ele não se antecipou. Então, já que ele não se antecipou, melhor garantir, falar primeiro Aleichem, depois é Shalom. Então, quem se antecipa, fala Shalom Aleichem, e quem não se antecipa, fala Aleichem Shalom. Ve'evezanav larayot. E seja o rabo dos leões. Ve'alteri rosh lashoalim. Mas não seja a cabeça da raposa. O que quer dizer isso? Essa é uma frase muito interessante. Seja o rabo do leão e não seja a cabeça da raposa. Imaginem aí um leão e uma raposa. O leão é um predador, ele caça a raposa, o leão come a raposa. E aí, se você é o rabo da raposa, a cabeça da raposa, a barriga da raposa, tanto faz, porque o leão acaba com toda a raposa. É melhor ser o rabo do leão e a cabeça da raposa, do que ser a cabeça da raposa. E a Mishnah, na verdade, está dizendo o seguinte: às vezes a gente tem oportunidades na vida de fazer escolhas, né? E quando a gente está na escola, muitas vezes tem essa escolha na aula de inglês. Hoje em dia as escolas são bilíngues. E aí você tem uma turma de inglês, você tem a turma avançada, você tem a turma média, você tem a turma fraca. E aí você tem uma escolha. Você pode ser o melhor aluno da turma fraca e ser fácil para você, e você vai tirar 10. E você pode ser o pior aluno da turma forte. O melhor aluno da turma fraca é a cabeça da raposa. O pior aluno da turma forte é o rabo do leão. A Mishnah diz: é melhor ser o rabo do leão do que a cabeça da raposa. O rabo do leão, ele vai atrás da cabeça do leão. Ele segue o corpo do leão.
Enquanto a turma avançada está avançando, aquele que é o último da turma avançada está avançando atrás. O rabo do leão vai atrás do leão. A cabeça da raposa vai na frente da raposa. Pois é, mas é a raposa. Ela está sendo caçada. Então é melhor ser o último de uma turma do nível forte do que ser o mais forte da turma de nível fraco. Né? Isso também porque quando você é o rabo do leão, você se cerca, falamos isso anteriormente, né? Vai para um lugar de Torá, porque você se cerca de pessoas que estão estudando Torá. Quando você é o rabo do leão, você está cercado de leão. Você está atrás da pata do leão, da barriga do leão, da cabeça do leão. Você vai escutar coisas que o pessoal do leão está falando. Quando você está na raposa, você vai escutar coisas que o pessoal da raposa está falando. Então é melhor estar com o leão e estar atrás do que estar com a raposa e está na frente. Rabi Yaakov Omer, essa é uma das Mishnayot mais famosas do Pirkei Avot. Eu comentei anteriormente que a gente não sabe, né, por que que os justos às vezes sofrem e por que que os perversos às vezes têm sucesso nesse mundo. Rabi Yaakov, ele dá mais ou menos uma resposta. Ele fala o seguinte: Haolam hazeh domeh leprosdor bifnei haolam haba. Esse mundo é como se fosse um corredor, um vestíbulo, uma antecâmara para o mundo vindouro. A antecâmara é onde você se veste, onde você troca de roupa, onde você se prepara. Hoje em dia não existe mais, né, o vestíbulo nas casas. É um lugar para se vestir para você poder entrar no salão. É lá que você se prepara antes de poder ir para o cômodo principal. Então ele fala que esse mundo é como se fosse um corredor, um vestíbulo, uma antecâmara, uma antessala para poder chegar no mundo vindouro. O que que a gente faz no vestíbulo? Atkenatz mechaba prosdor. Você se prepara no corredor, se prepara na antessala para poder entrar no salão principal. Então, Rabi Yaakov, ele fala o seguinte, né, metaforicamente falando, esse mundo é um espaço, é um lugar de preparação para que as nossas almas possam ir para o mundo vindouro. E a gente, portanto, tem que entender que o principal da nossa vida nesse mundo é também nossa alma, é o mundo vindouro, nossa alma é eterna, o mundo vindouro é eterno. No mundo vindouro a gente está mais próximo de Deus, porém, ele na verdade está dizendo, não dá, a gente não pode nunca desprezar o mundo material, porque é no mundo material que a gente se prepara. Imagina chegar no salão sem a roupa adequada, despreparado. A gente precisa da preparação. Ninguém consegue ir para a festa sem se preparar primeiro. Esse mundo ele é muito importante, porque é nele que a gente se prepara. E é assim que termina o ensinamento de Rabi Yaakov, que é a Mishnah 17. E ele diz o seguinte: reparem que essa Mishnah começa Hu Aya Omer. Ele costumava dizer. Então, para explicar essa questão do mundo vindouro e esse mundo, o mundo que a gente está, o mundo material, o mundo da ação e o mundo espiritual, o mundo das almas, o mundo vindouro, para explicar esse equilíbrio que a gente já falou anteriormente, que tem entre estudo e prática, né, entre Torá e ação, entre o mundo material e o mundo espiritual. Esse mundo é o lugar da preparação, beleza, mas o que que isso significa? Preparação é ruim ou preparação é boa? A preparação é mais importante ou é menos importante? E ele explica isso de uma maneira muito educativa. E a faixa Ahat Bitshuva Maasim Tovim Baolam Hazeh, Mikol Chaye Olam Haba. Se você acha, eu vou voltar para a Mishnah anterior. Ó. Na Mishnah anterior ele falou: esse mundo é um corredor, é uma antessala, né, uma antecâmara para se preparar. E alguém pode ler isso e falar: bom, então não é tão importante. O importante é o Olam Haba. Esse mundo que é o Olam Hazeh, esse mundo, o mundo material, não é tão importante, porque afinal de contas é só o lugar para se preparar. Não é tão importante assim. Então ele vem falar: olha, se você acha que não é importante, escuta isso. E a faixa Ahat Bitshuva Maasim Tovim Baolam Hazeh é melhor um momento, uma hora de tshuva, de arrependimento, de conserto das coisas, de conserto desse mundo e de boas ações nesse mundo, Mikol Haye Olam Haba, vale mais do que todo mundo vindouro. Porque no mundo vindouro a gente não tem a possibilidade, no mundo das almas, não dá para fazer tshuva, não dá para se arrepender e para consertar alguma coisa errada que a gente fez, pedir desculpa para alguém que a gente magoou,
devolver uma coisa que a gente pegou que não era nossa. No mundo vindouro não dá para fazer nada disso. Só dá para fazer isso nesse mundo. Então, nesse mundo, é melhor, Yafá Sha'ahat, é melhor, é mais preciosa, é mais, a palavra que ele usou, Yafá, é mais bela, tem mais beleza em uma hora de boas ações nesse mundo, que nesse mundo se pega uma moeda e ajuda um pobre. No mundo vindouro, não dá para pegar uma moeda e ajudar um pobre. Essa beleza, essa mitzvah, ela só existe nesse mundo. Só existe aqui. E a gente só vive aqui 120 anos, às vezes menos. E só nesse mundo dá para pegar uma moeda e dar para um pobre. Essa moeda que você deu para um pobre é mais do que todas as moedas que você vai dar para alguém no mundo vindouro, porque você não vai dar moeda nenhuma. No mundo vindouro não tem nenhuma possibilidade de dar uma moeda para ajudar um pobre, ou de botar um tzitzit, ou de comer kasher e se preocupar com a kashrut, ou de cumprir um shabat. Nada disso tem no Olam Abá. Então é mais preciosa uma hora que a gente tem nesse mundo, tem que valorizar uma hora desse mundo, porque nessa uma hora a gente pode fazer mitzvot que não dá para fazer no Olam Abá. Eu já comentei com vocês que contam que o Gaon de Vilna, né, o grande sábio Rabi Eliyahu Gaon, o sábio de Vilna da Lituânia, contam sobre ele que quando ele ficou doente no fim da vida dele, ele chorou muito, ficou muito triste, e os alunos dele tentaram, claro, tentaram é, confortá-lo e perguntaram: por que que você está chorando? Por que você é tão triste? Você sempre nos ensinou esse ensinamento de Rabi Yaakov, que esse mundo é só um corredor, uma antessala para o mundo vindouro. O mais importante é o mundo das almas, é o mundo espiritual. O senhor, o Gaon de Vilna, maior rabino da Lituânia, com todos os méritos que você tem, com certeza você vai para o Olam Abá, você vai ter, né, muito prazer de estar muito próximo de Deus. Por que que você está triste? Que você vai morrer? Você ensinou para a gente que a morte, na verdade, é uma ilusão, nossa alma é eterna. Por que que você está triste? E ele respondeu justamente de acordo com o que ensinou Rabi Yaakov na Mishnah. Ele falou, tô triste, e ele beijou, pegou o tzitzit dele, as franjas do talit katan, do tzitzit que ele estava vestindo, e beijou e falou, tá vendo? Com alguns copex, com algumas moedas, a gente compra um tzitzit e cumpre uma mitzvah. Com algumas moedas a gente ajuda um pobre. Nesse mundo é muito fácil fazer mitzvot e essas mitzvot são muito valiosas. Então, Rabi Yaakov falou: olha, é verdade que esse mundo é só uma antessala, mas não despreza a antessala. É nela que a gente consegue se preparar para conseguir entrar de maneira adequada no Olam Abá, porque uma hora de Teshuvá e Maasim Tovim nesse mundo valem mais do que tudo no mundo vindouro. Por outro lado, Veiafá Sha'achat Shel Korat Ruach Ba'olam Abá é mais valiosa, é mais preciosa, é mais bela, né? Yafá, Sha'a'achat shel korat ruach, uma hora de tranquilidade, de felicidade, de contato com Deus, ba'olam haba, mikol chaei olam hazeh, do que toda a vida nesse olam hazeh, nesse mundo. A gente não consegue nem imaginar como que é o prazer espiritual de estar perto de Deus, de não ter corpo, de estar sua alma. Ele fala isso aqui, um momento desse prazer é mais do que todo o prazer que você teve nesse mundo. Tudo que você teve de prazeres nesse mundo, que você comeu um sorvete de doce de leite, que você pôde, né, desfrutar de momentos de alegria, que você fez um churrasco, tudo junto um momento no Olamabá vale mais do que todo o prazer do Olamabá, o momento do prazer do Olamabá é mais do que todo o prazer nesse mundo. Inclusive é interessante que a Mishnah, ela fala aqui, ela não fala do que todo o prazer que você teve nesse mundo, ela fala que o momento de prazer no Olamabá é mais valioso, é mais prazeroso Mikol Hayei Haolam Hazeh, do que toda a vida desse mundo, não só a tua vida, não só os 100 anos que você viveu, os 5.786 anos, se somar todos os prazeres que todo mundo teve no mundo inteiro durante 5.000 anos de toda a humanidade, de 8 bilhões de pessoas, por 5.000 anos, todo o prazer que todo mundo teve somado é menos do que o prazer de um momento de felicidade, de tranquilidade, de alegria, de proximidade com Deus no Olam Abá. Então é um equilíbrio muito interessante porque
está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é a ação que é nesse mundo, e ela é muito preciosa, e é por isso que a Alahá, a Torá e o judaísmo valorizam tanto a ação, né? Poder fazer tzedakah, poder comer kasher, poder fazer shabat, poder ajudar as pessoas, educar os seus filhos. Cada mitzvah que a gente faz nesse mundo, ela tem um valor incomensurável, porque em todo o Olam Habá não dá para fazer. Mas o prazer do Olam Habá é num outro nível. Então, se em algum momento a gente tem alguma dúvida de se vale a pena deixar de cumprir uma mitzvah para ter um pouquinho de prazer, para ganhar um pouquinho de dinheiro, ou para poder ter meia hora a mais de algum prazer de alguma coisa, pensa que, olha, não vale a pena. Vale a pena viver uma vida de Torá, que também é uma vida de muito prazer e muita alegria, e essa vida nos faz crescer espiritualmente e nos preparar na antessala para a gente poder entrar no Olam Abá. A gente vai parar aqui na Mishnah 17, lembrem disso, para a semana que vem, e aí a gente continua, e aí sim, semana que vem, se Deus quiser, a gente termina o capítulo 4. Alguma dúvida, algum assunto? Lembrando, como comentei no início, nem todo mundo estava aqui ainda, sobre o Tu B'Av. Hoje é Tu B'Av, então que aproveitem esse dia, é um dia muito especial, né? Quem está com o céu limpo aí vai ver uma lua cheia também. E a partir desse momento a gente faz com, né? O mês de Av, que é um mês que começou com tristeza, é um mês que se transforma em um mês de alegria. Então aproveitem aí o Tu B'Av, o resto do mês. A gente vai daqui a pouquinho chegar no mês de Elul e se preparar já para os Hagim. Se vocês tiverem alguma pergunta ou dúvidas, fico aí mais uns minutinhos com vocês. Vou parar aqui a gravação.